Amém. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou Ivo Vieira Gomes. O meu público-alvo nessa manhã é a igreja. Amém? Aos meus amigos aqui embaixo, meu sermão é temático, tá? Ok. Bom dia. Nessa manhã, nós iremos tratar sobre um assunto de justiça e perdão. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Mateus 18, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Pai, eu sei que o Senhor tem preparado para nós uma porção, ó Deus, assim como o Senhor já tem derramado, ó Deus, neste lugar, a Tua palavra, Pai, tantas coisas nós estamos aprendendo aqui. Te peço, Pai, que o Senhor use a minha vida, Pai, como canal desobstruído para o Senhor falar, ó Pai. Que o Senhor abra os nossos entendimentos, ó Pai, que abra o Senhor os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Pai, para enxergar, para ouvir e para entender, ó Pai, a Tua palavra. Fala conosco, ó Pai, e desde já nós te agradecemos, pois sabemos que o Senhor tem feito, ó Pai, e eu sei que ainda muito fará por nós. Muito obrigado, Pai. Amém. Irmãos, quantos aqui sabem que perdoar não é fácil? Amém? Perdoar é uma decisão muito difícil. Tanto é difícil que o próprio Adão, dentro do contexto que ele tinha vivido, a glória toda que ele estava exposto, ele ainda achou que o perdão era muito difícil para ele. Lá em Gênesis, a gente vê que quando Deus confronta Adão, em vez de assumir a culpa, em vez de pedir perdão, ele aponta para Deus e fala: mas a mulher que o Senhor criou é que me fez pecar. Não era fácil para Adão pedir perdão. Assim como não é para nós hoje. Isso por quê? Porque nós temos um senso de justiça próprio. Não o dom de justiça, né, que todos nós conhecemos bem, mas o nosso senso de justiça, aquilo que nos diz o que é certo e o que é errado, aquilo que pune o mal e aquilo que recompensa o bem. E muitas vezes a gente não consegue liberar perdão, perdoar as pessoas, porque a nossa justiça nos impede. A gente acha que aquele irmão tem que pagar pelo que ele fez. Nessa manhã eu queria tratar com vocês 3 características do perdão. Não é tudo que o perdão diz, mas apenas 3 pontos que eu queria ressaltar aqui. O primeiro deles é que o perdão é injusto. O perdão, ele não se limita à justiça. O perdão, ele sofre o mal que o outro devia sofrer. Quando você libera o perdão para uma pessoa, você está sofrendo no lugar dela. Ou seja, todo o mal que ela devia sofrer pelo mal que ela fez para você, você sofre também por ela. Em Deuteronômios, capítulo 19, versículo 21, nós vemos ali Deus estabelecendo a justiça entre os homens. Vamos abrir Deuteronômios 19, versículo 21. Amém. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A gente pode perceber que nessa passagem aqui não há lugar para o perdão. Seu irmão pecou, seu irmão te machucou, vai lá e machuca ele. É isso que a lei diz. A gente vê que o perdão ele era limitado apenas ao relacionamento do homem com Deus. O homem precisava do perdão de Deus, mas relacionamento entre os homens, entre os seus semelhantes, a gente não vê nenhum mandamento específico na lei falando: perdoe o seu irmão antes da vinda de Jesus. Porque era necessária a justiça. O homem precisava conhecer a justiça. E a gente vê uma outra justificativa para o perdão ser injusto, é que o próprio Jesus deu exemplo de que o perdão é totalmente injusto para quem perdoa.
Jesus veio ao mundo, não cometeu pecado algum, era justo, era inocente, mas para poder perdoar, ele levou sobre si as nossas ofensas. Ele sofreu o mal que a gente precisava sofrer. Então, Jesus se tornou injustiça por nós, para que a gente possa ser perdoado. Então, a gente pode perceber que o perdão, ele é injusto. Ele é injusto porque ele não se limita à justiça, ele ignora a justiça. Amém? O segundo ponto, a segunda característica do perdão é que o perdão não é um ato natural. Você não escolhe perdoar como a primeira opção. Quando o irmão pisa no seu pé, aquele irmão abençoado, pisa no seu pé, você, na hora, né, a menos que você seja um rapaz ou uma mulher bem espiritual, na hora você pensa, né? Ou você, não, eu te perdoo, meu irmão, na hora. Pode levar alguns segundos, mas não é a nossa primeira escolha, porque está na nossa essência, a essência da nossa carne. O pecado trouxe isso sobre nós, o sentimento, o desejo de justiça, né? E a gente vê que esse perdão não é natural, porque, em primeiro lugar, porque ele fere o orgulho de quem pede o perdão. Pedir perdão é um ato de humildade. Pedir perdão é algo que as pessoas não fazem simplesmente. Precisa ser realmente um homem bem espiritual para poder pedir perdão. Outra condição é que o perdão, o nosso perdão, o perdão que eu forneço aos meus irmãos, condiciona o perdão de Deus. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, fala que se nós não perdoarmos as ofensas dos nossos irmãos, Deus não nos perdoará. Então isso demonstra que o perdão tem algo sobrenatural nele. Então o perdão não é algo natural. O terceiro ponto, a terceira característica que eu quero ressaltar aqui é que o perdão toma a iniciativa. Nós vemos lá em Gênesis, capítulo 3, que o homem havia pecado. E quando ele se deu conta de que estava nu, que estava em vergonha, ao invés dele procurar se arrepender, procurar Deus, reconciliar, ele se escondeu. Deus não esperou o homem se arrepender do pecado. Deus não esperou o homem sair de trás da moita para ir lá e perdoá-lo. Deus foi atrás dele. Nós vemos também que Jesus, lá em Romanos 5,8, diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados quando a gente ainda era pecador. Jesus não esperou que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados para nos perdoar. Antes mesmo de todos aqui nascerem, o perdão já estava liberado para vocês. Antes mesmo que vocês sabessem, né, vocês soubessem que tinham pecado, vocês já tinham o perdão liberado. E também Jesus nos dá uma ordem, em Mateus 5, 23 e 25, que nós devemos resolver as nossas ofensas. Ele fala lá que se você for levar a sua oferta ao altar, e lá você se lembrar que seu irmão tem algo contra ti, seu irmão está ofendido com você, deixa sua oferta no altar e vai resolver isso, porque senão vai vir sobre você a justiça. Amém? Então a gente vê que o perdão toma iniciativa. O perdão não espera a pessoa se arrepender. Amém? Eu queria rapidamente recapitular com vocês aqui esses 3 pontos. O primeiro deles, o perdão é injusto. Repita comigo, injusto. O segundo ponto, o perdão não é um ato natural. Diga comigo, não é natural. E o terceiro, o perdão toma a iniciativa. Repita, toma a iniciativa. Amém. Eu queria deixar aqui com vocês apenas um pensamento. Deus poderia ter aplicado a sua justiça sobre nós. O homem era passivo de ser morto, de sofrer toda a justiça que precisava ser feita quando caiu. Deus poderia ter exterminado o homem, a mulher, na face da terra e ter recomeçado tudo. Mas ele escolheu fazer justiça sobre si mesmo, em Jesus Cristo, para que hoje nós pudéssemos fazer isso com os nossos irmãos. Amém? Queria que vocês colocassem de pé. De repente você veio aqui para o Leb, né, preocupado e tal. De repente você saiu de sua cidade há 2 anos atrás e você deixou alguém lá que te disse uma palavra de ofensa. E você está só aguardando o momento de terminar aqui para você mostrar para aquela pessoa que você é muito mais do que ela pensa. Eu queria te convidar nessa noite, nessa manhã, a se reconciliar com Deus, a apresentar o seu coração e a liberar perdão para essas pessoas. Amém? Senhor nosso Deus, ó Pai, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra revelada nessa manhã.
Deus, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós, ó Deus, e como tal, Deus, nós queremos abrir o nosso coração, Deus. O Senhor conhece o mais profundo de nós. Deus, que em nome de Jesus o Senhor olhe as nossas vidas e nos revele, ó Pai, pessoas que nós precisamos perdoar. Revele, Senhor, pessoas que precisam do nosso perdão, ó Pai. Pessoas que nós precisamos, ó Deus, pedir perdão. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos dê um novo direcionamento nessa manhã, ó Pai. E que daqui para frente seja tudo diferente, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.